Olá, amigos. Hoje nós vamos falar sobre um tema delicado, um tema que, a depender de como as pessoas interpretem, elas podem ogerizar um pouco aquilo que nós estamos tentando atingir como um propósito. Então, eu serei cuidadoso, porque eu lembro de uma fala do meu pai em que, em determinado momento, disse: estar certo é um lugar perigoso. E eu concordo, estar certo é um lugar perigoso. Por isso, mesmo que o discurso não seja agradável num primeiro momento, peço atenção até o final e reflexões a posteriori, porque nós iremos tratar sobre um tema delicado na sociedade que quase sempre envolve nuances políticas. E como muitas pessoas sabem que quando a gente discute sobre política, religiosidade ou futebol, as emoções afloram com muito mais facilidade e as pessoas aí, elas já têm direcionamentos fechados, né? Caminhos, circuitos cerebrais muito bem estabelecidos. O tema é vítima, vitimização ou postura de luta. E por que esse tema se torna tão delicado? Porque quase sempre muitos movimentos sociais com uma agenda política específica tenta trabalhar, a maior parte das pessoas, com a perspectiva, o discurso de que vai empoderar as pessoas. E aí, nisto eu posso falar sobre muitos segmentos dos movimentos negros que tratam sobre racismo, muitos segmentos do movimento indígena. Eu sou indígena, mas muitos segmentos trabalham nessa perspectiva também, e muitos segmentos do feminismo trabalham nessa perspectiva, que irão empoderar as pessoas que estão no movimento, mas, na verdade, elas acabam emitindo o discurso apenas em que mostra a pessoa quanto elas são oprimidas. Ora, evidentemente, se eu sou oprimido, existe um opressor, e nessa lógica da existência do opressor, que faz práticas abusivas para com a minha pessoa, eu acabo então ocupando o lugar de vítima. E esse lugar de vítima é um lugar, de certa maneira, que traz inúmeros benefícios, porque aí eu não sou o sujeito que ataca, eu não sou o sujeito que sou agressivo. E quando eu reajo agressivamente, eu sou visto como reativo, na verdade. Eu não estou causando o primeiro ponto, eu estou, na verdade, reagindo a alguma agressão ou algo que me fazem. Aí eu queria primeiro chamar a atenção para dizer que com isso eu não estou fazendo pouco caso, que não existam situações em que as pessoas de fato são abusadas e que não há meios de lutar. Esse ponto é importante que nós fiquemos atentos. É importante que as pessoas tenham formas de lutar e de sair das situações abusivas. É importante que as pessoas não sejam vítimas de agressões. É importante que as pessoas não sejam vítimas de exploração. De verdade, isto é importante. Mas o que eu estou apontando é o cuidado da ideologia que é posta no meio social atualmente, em que fala-se de empoderamento de grupos minoritários, desde o homossexual, a mulher, ao negro, ao índio e quantos outros grupos de minorias existirem na sociedade, afirmando o empoderamento desses grupos, mas a única coisa que fazem é educar essas pessoas para o lugar de vítima, que existe opressão e que, portanto, precisamos lutar contra essa opressão. É um lugar de vítima estabelecido e pronto. E as pessoas entram nesse movimento quase sempre pensando que precisamos mudar as políticas públicas ou precisamos criar políticas afirmativas para esses grupos, não é? Então, a discussão, a resolução dos problemas quase sempre é modificada apenas para o campo político. E os grupos, então, se reúnem apenas para falar dos absurdos ou desmandos que algum outro grupo, alguma outra pessoa executou sobre essas pessoas, falando e criando choque e muita comoção quando esses fenômenos acontecem, e novamente afirmando que deve trabalhar o processo de políticas públicas e que deve se criar políticas e mecanismos, sempre na ideia da punição, né, e de uma punição dura sobre os grupos que executam isso. Vejam bem, eu tenho 4 filhas, eu sou indígena e vim aqui trazer uma perspectiva um pouco diferente. Eu sempre entendi que o processo de expoliação do outro, que o próprio processo de pobreza em si, ele não era falta de recursos, ele é a incapacidade do sujeito se organizar. Então, do mesmo modo, quando a gente pensa formas de empoderar as pessoas, eu nunca vi como um caminho do empoderamento
ensinar ao sujeito apenas o lugar de vítima. Em um determinado momento eu discutia com uma professora de engenharia, a qual não quero citar nomes aqui, mas que se afirmava como feminista e dizia que não entrou no curso de engenharia para ensinar engenharia, entrou no curso de engenharia para trabalhar a rebelião, na verdade, trabalhar, não rebelião no sentido de desordem, mas trabalhar a revolução feminina no sentido de afirmação. Lindo, bonito, mas dificilmente ela afirmaria essa proposição diante de uma comissão de um processo administrativo, dizendo que não entrou no curso de engenharia para ensinar engenharia. Eu entendo que a melhor forma de ensinar as mulheres a serem empoderadas seria colocá-las no curso de engenharia e ensiná-las a serem boas profissionais e como se afirmarem no mercado. Isso daria de fato empoderamento. Olha, em outras palavras, eu tenho 4 filhas e o que eu educo as minhas filhas? A forma de serem autônomas, de ganharem o seu próprio dinheiro, de se desenvolverem em habilidades e que isso desenvolva capacidades de saída para diferentes situações de sufocamento que eles tenham. Então eu trabalho planejamento de carreira, eu trabalho planejamento estratégico, eu trabalho empreendedorismo com as pessoas. É dessa forma que eu acredito que de fato as pessoas conseguem sair de situações difíceis, situações de sufocamento e conseguem assim construir uma outra autonomia. Para quem pensa que essa linguagem só é cabida para pessoas que já têm algum poder ou já têm alguma coisa, eu queria dizer que eu sou filho de um réis cortador de cana. E meu pai, quando cortava cana, junto com os irmãos, em determinado momento minha avó reclamou muito ao meu avô que aquela condição iria somente repetir o processo, geração após geração, assim como já ocorria há muitas e muitas gerações. Somos indígenas que foram escravizados e que passávamos por várias gerações de corte de cana. E minha avó conseguiu convencer meu avô a ir morar na margem do rio Mundaú, em uma cidade alagoana chamada União dos Palmares. E na margem do rio Mundaú, nesse mesmo ano em que fizeram a mudança, houve uma cheia e todos eles foram morar como desabrigados em uma escola pública. E veja, a partir dali, meu avô teria a condição de reclamar de todo o processo da colonização, mas ele decidiu empreender. Para isso pediu ajuda a um amigo, pediu ajuda a outro, conseguiu comprar algum saco de farinha, foi vendendo a farinha, separou alguma parte para comprar outros, e assim meu avô conseguiu educar toda a família vendendo farinha na feira de União dos Palmares. Não estou dizendo que essa é uma condição fácil para qualquer pessoa, mas eu estou dizendo que seja qual for a realidade que você vem, começar a planejar, observar e organizar o que você tem na mão, esse talvez seja o caminho mais libertador para qualquer pessoa que passa por opressão. É nesse sentido que na Clínica Escola da Universidade Federal de Alagoas, ao qual eu sou supervisor, eu acompanho pessoas da comunidade, sempre que eu vejo pessoas vítimas de opressão, eu converso com os alunos, quando essa pessoa é do sexo feminino, por exemplo, vamos estudar uma forma de dar uma capacidade empreendedora a essas mulheres, para que elas comecem de alguma maneira a terem recursos, para daí programar um processo de libertação mais amplo. E quase sempre nós conseguimos êxito, quase sempre essas mulheres voltam super felizes para nos agradecer. Então esta é a proposta que tenho de luta contra as verdadeiras opressões. Não é o caminho de permanecer no lugar de vítima, mas o caminho de se empoderar de verdade por meio do planejamento, da ação efetiva, do empreendedorismo, de um plano de carreira, de uma construção, de uma articulação com outras pessoas. Isso sim, de fato, coloca você em uma outra posição que não é a posição de vítima. Ser vítima é uma realidade que pode existir. Permanecer no lugar de vítima não é bom. Assim como não é bom quando a gente não é cuidadoso com o lugar de estar certo sempre. Um forte abraço e espero que vocês tenham compreendido a mensagem na profundidade dela e no bem-querer que ela possui. Um forte abraço a todos.